Olá, eu sou a Anne, eu sou integrante do projeto Descomplicando Editais e hoje a gente vai fazer uma visão geral do edital para o processo seletivo de 2024. Aqui na nossa transmissão nós temos o item 1, que é das disposições preliminares, e aqui é o básico para conseguir entender o decorrer do edital, sendo que os candidatos precisam comprovar a conclusão do ensino fundamental para sua matrícula. A seleção vai acontecer por meio de uma prova e também pela apresentação dos documentos necessários. E isso será feito após a inscrição. E assim poderá ocorrer o ingresso no campus IFSU de Gravataí no ano de 2024. Sobre as vagas, vai aparecer um vídeo, nós vamos fazer um vídeo, uma outra integrante vai comentar mais sobre o assunto e também sobre o acesso universal e sobre a reserva de vagas e também sobre as cotas. Oi, gente, eu sou a Yasmin, uma das integrantes do projeto Descomplicando Editais. Bem, falando do item 3 agora, das inscrições. A inscrição deve ser efetuada exclusivamente com o número do CPF e o documento de identidade do candidato. Então, ela vai ocorrer, pelo site do processoseletivo.fsu.edu.br. Ela já abriu as inscrições agora dia 13 de setembro e ela vai até o dia 23 de outubro às 4 da tarde. Então, fiquem ligados nas datas. É permitido apenas uma inscrição, por candidato. A documentação, as informações, tudo que está sendo disponibilizado para vocês, não pode ser alegado que é desconhecido, pois está tudo aqui no edital, todas as informações, todos os vídeos que a gente está gravando, Lembrando também que depois que vocês preenchem a inscrição, tem um anexo aqui embaixo que vocês têm que preencher falando sobre o curso que vocês querem e o turno. Lembrando também um pouco sobre a forma da inscrição, que vocês não podem deixar nenhum campo obrigatório em branco, pois se vocês deixarem, a sua inscrição não é feita. Então tenham muito cuidado. Porque isso é de total responsabilidade de vocês, Então, se der algum problema assim, é totalmente responsabilidade, então tomem muito cuidado. Em caso de falsidade das informações declaradas, o candidato terá sua inscrição no vestibular ou sua matrícula cancelada a qualquer tempo, além de outras implicações legais. O documento de identidade indicado no ato da inscrição deverá estar no prazo de validade e apresentar as características assim, que seja visível, que tenha uma fotografia que permita te identificar, que tenha um bom estado de conservação, E os documentos que serão considerados para identificação são carteira ou cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira expedida por ordens ou conselhos criados por lei, carteira de trabalho, passaporte e assim por diante. Outra coisa que também vale ressaltar é que não será aceito documentos onde se diz não analfabeto. Vocês vão conferir também, dando seguimento, é claro, que dia 25 de outubro, até o dia 25 de outubro, vocês podem entrar no site, depois de fazer a inscrição, o site, o processoseletivo.fsu.edu.br, e verem se a inscrição de vocês foi realmente feita. E caso não tenha sido, até o dia 23 de outubro, vocês podem mandar um e-mail para o departamento de seleção através do e-mail des@ifsu.edu.br, alegando que vocês fizeram a inscrição e ela não está constando lá. O candidato somente será inscrito no vestibular de verão após ter cumprido todas as instruções escritas no item 3. E lembrando também que a inscrição de vocês ela é totalmente gratuita. Falando agora um pouquinho do item 4 também, que é sobre os candidatos com necessidade de atendimento diferenciado. Conforme disposto no artigo 27, serão providenciadas adaptações para a prova, para quem precisa de condições adequadas e apoio necessário para a realização do vestibular. Por exemplo, o candidato que tiver necessidade diferenciada ou que precise de equipamentos, tempo adicional e etc., tem que formalizar um documento e enviar para a coordenação do processo seletivo do campus para o qual se inscreveu. No nosso caso aqui, o campus Gravataí, até o fim do período de inscrição. Então, também cuidado com isso também. O candidato com necessidade que precisar de tempo adicional, ele deve apresentar um atestado médico, com a declaração de que a deficiência da qual é portador requer concessão de tempo extra. Ou seja, e lembrando, na verdade, também, é que o tempo que vocês, mesmo que seja adicional, ele não passará de 1 hora.
tá bom? E essa solicitação, ela será passada por um médico do campus e ele vai avaliar se isso é válido ou não, tá? Deixa eu ver. Caso não sejam respeitados também os prazos, o DS não será responsável por essas adequações a mais que quem precisar, né? Claro. Do item 5 ao item 9, a nossa colega Carol vai fazer um vídeo com maiores detalhes sobre como você deve realizar a prova e também como deve seguir as normas para realizar. Falando agora também um pouco do item 10, que é sobre a publicação do resultado. A divulgação dos resultados do vestibular de verão será feita exclusivamente pelo site, né, processoseletivo.fisul.edu.br, a partir do dia 14 de dezembro. Após a publicação dos resultados, vai ser divulgado no mesmo site as chamadas e orientações para matrícula, procedimentos comprobatórios, para análise de adequação à reserva de vagas e assim por diante. Os resultados poderão ser divulgados conjuntamente ou separado por campos, isso vai depender muito. Os candidatos selecionados pela reserva de vagas serão convocados para uma apresentação de documentos, realização de procedimentos e análise de adequação. Isso vocês podem ver, assim, sobre reserva e etc. A nossa colega Fabi, ela vai estar fazendo vídeo específico sobre as cotas, reserva de vagas e assim por diante. Então, vocês podem conferir com ela. E lembrando também, né, que vocês devem acompanhar tudo no site, né, processoseletivo.fisul.edu, sobre datas, locais, local da prova, tudo, documentação e assim por diante. Se houver necessidade de outras chamadas para o preenchimento de vagas, elas serão divulgadas também pelo site. Em hipótese alguma, o resultado será informado por telefone, tá? É apenas pelo site. É responsabilidade do candidato manter-se informado sobre as possíveis chamadas extras de classificação. Então fiquem ligados, se às vezes vocês não passarem de primeira, na segunda chamada, ficam sempre ligados, sempre acessando o site. Sobre a matrícula, ela será realizada através do balcão digital do campus para qual o candidato se inscreveu, e assim você deve acompanhar o site do processo seletivo, como a Yasmin já havia citado antes, e deverá apresentar toda a documentação. Se não apresentá-la, será eliminado do vestibular. Agora, no item 12, nós temos a tal documentação que será necessária. O candidato selecionado pela reserva de vagas e convocado para a apresentação da sua documentação deverá apresentá-los conforme o enquadramento da sua cota, se for inscrito para cotas, e eles serão analisados para comprovação do direito à reserva de sua vaga. Quando solicitado, o candidato deverá apresentar toda a documentação original e todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis e isentos de rasuras ou cortes. Eles devem ser enviados pelos candidatos aprovados e convocados, e eles podem variar de acordo com a vaga, dependendo das cotas, assim como a nossa colega Fabiane vai apresentar. Sobre a documentação, aqui nós podemos ver neste exemplar que o acesso universal, por exemplo, precisa apresentar somente a sua documentação básica. Na verdade, todas as cotas precisam, porém, com documentos a mais. No item 12.5.1 do edital, nós temos os documentos básicos, sendo cópias digitalizadas de uma fotografia 3x4 do candidato recente, a cédula da identidade da certidão de nascimento, CPF, e assim por diante, como, por exemplo, comprovante de residência, que deve ser ou o comprovante ou a declaração do próprio assinada pelo próprio candidato, o histórico escolar original do ensino fundamental, ou também, em casos específicos, cursado em escola pública, também o comprovante de quitação com serviço militar obrigatório para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos ou que completem 18 anos no ano que ingressa no IFE, e também o título de eleitor e certificado de quitação eleitoral para candidatos brasileiros, natos ou naturalizados maiores de 18 anos. Se o candidato for estrangeiro, ele deverá apresentar a cópia digitalizada da identidade para estrangeiro e também a cópia digitalizada da declaração, oficialmente traduzida, de equivalência de estudos feitos no exterior. A partir daqui, nós temos os documentos para quem se inscreverá por cotas, sendo a base aqueles que eu citei acima,
Sobre as disposições finais do edital, é mais um alerta para você ficar atento ao site do processo seletivo, lembrando que a inscrição do candidato implicará na plena aceitação das normas estabelecidas, que foram citadas e ainda vão ser citadas nos próximos vídeos. O resultado do vestibular será válido para o primeiro semestre letivo de 2024, portanto, você não vai precisar guardar a documentação por prazo superior ao término do período letivo. No item 13.6, é relembrado que o prazo para a impugnação deste edital que nós estamos lendo é de 5 dias. Portanto, fique ligado também no site, na aba de editais, porque podem ser publicados editais retificados. A partir deste ponto, serão encontrados anexos necessários para sua inscrição no campus de Gravataí, que é o nosso campus, e aqui nós temos a parte da reserva de vagas, mostrando quantas vagas serão destinadas para cada cota e também para ampla concorrência. Obrigada por assistir até aqui.